E o apóstolo Paulo, irmãos, ele identifica 3 tipos de crente dentro da igreja de Corinto. Ele identifica 3 tipos de crente. Eu quero falar aqui rapidamente sobre esses 3 tipos de crente e as referências que o apóstolo Paulo usa. O primeiro crente que o apóstolo Paulo identifica dentro da igreja é o crente natural. O segundo crente que o apóstolo Paulo identifica dentro da igreja de Corinto é o crente carnal. E o terceiro crente que o apóstolo Paulo identifica dentro da igreja de Coríntios é o crente espiritual. E nós vamos ver aqui algumas referências sobre esses 3 tipos de crentes e vamos falar alguma coisa sobre ele. Irmã Aline, o primeiro crente é o crente natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo ele tem a capacidade de identificar que os problemas existentes é por falta de maturidade, e é porque ele também identifica esses 3 tipos de crentes dentro daquela congregação. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, loucuras, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritual. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, existe um grupo de pessoas dentro da igreja que é natural na palavra de Deus. E um crente natural, irmãos, ele não consegue praticar os princípios bíblicos, é porque ele não vê razão naquilo. É porque ele não vê sentido naquilo. E muitas pessoas na igreja, eles são assim. Por que você não faz isso? É porque simplesmente ele não vê sentido, irmão. Por que ele não vem na oração? Por que o nome dele não está no relatório daqueles que ajudam a igreja financeiramente? Por que ele não se dispõe para assumir uma liderança na igreja? Por que ele não vai para o evangelismo? Por que não vai para os cultos nos lares, para os cultos na roça? É porque ele é um crente natural e ele não vê sentido nisso. Não existe nada que desperte a atenção, o prazer nele nessas coisas, porque ele simplesmente é um crente natural. Mas nós não somos crentes naturais, nós somos crente espiritual. Quantos crentes espirituais nós temos aqui, irmão? Espirituais. O segundo tipo de crente que o apóstolo Paulo identifica naquela congregação é o crente carnal. O apóstolo Paulo identifica o crente carnal naquela igreja em Corinto. E essa carnalidade, ela vem como influência do mundanismo que existia naquela cidade. Ela vem por influência da carnalidade que existia naquela cidade. Então, o apóstolo Paulo também identifica um segundo tipo de crente naquela congregação, que é o crente carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Vamos ver aqui o crente carnal? Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais? Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? O apóstolo Paulo identifica o crente carnal. Irmão, eu estava pensando nisso aqui hoje à tarde, nesse tipo de crente, no crente carnal. O crente carnal, ele vive no limite. Escute isso aqui, irmão. Pastor, onde foi que o senhor leu isso? Aonde foi que o senhor ouviu isso? Foi na internet? Foi alguém que te falou? Não. O crente carnal, ele vive no limite entre Deus, entre a carne e entre o diabo. E isso exclusivamente é causado pela sua inconstância. Por causa da inconstância, o crente carnal, ele vive no limite entre Deus, entre a carne e entre o diabo. Por causa da sua inconstância, uma hora ele se entrega para Deus. Por causa da sua inconstância, uma hora ele se entrega para a carne. Por causa da sua inconstância, uma hora ele se entrega totalmente para o diabo. O crente carnal é o pior que existe dentro da igreja, porque ele vive nesse extremo, ele vive nesse limite. Uma hora você vê, ele parece que está cheio de Deus. No outro mês seguinte, é só carne pura. No outro mês seguinte, meu Deus, esse crente está desviado. Esse é o crente carnal.
Ele vive nesse extremo, ele vive no limite. Tem meses que você vê aqui, meu Deus, ele vem para o ciclo de oração. Ela está no ciclo de oração, ela está na campanha, ela está fazendo uma campanha, na semana seguinte desaparece. Meu Deus, esse mês o nome dele, o nome dela está no relatório, ele vai ser fiel, ela vai ser fiel, mas depois passa o ano todo. Meu Deus, você vai para as redes sociais, você vê, meu Deus, é postagem de crente toda hora, ó, só versículo, só hino, só pregação, é crente. Na semana seguinte você vai acompanhar, é coisa de mudando. Meu Deus, o que aconteceu com esse irmão? É porque ele vive nesse extremo, no limite. Uma hora ele se entrega para Deus, outra hora ele se entrega para a carne, e outra hora o diabo vem e toma conta da vida dele. Que Deus nos guarde de viver essa situação, que Deus nos guarde de viver nesse extremo, irmão, porque nós precisamos ser firmes e constantes. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz: olha, meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes, firmes e constantes. Quando eu sou firme, quando eu sou constante, é sinal que eu estou cheio de Deus, não tem espaço para a carne, não tem espaço para o diabo. O grande problema dessa nossa geração, o grande problema dos crentes que estão na igreja hoje é a inconstância. Eles não sabem o que querem. Uma hora eles querem Deus, outra hora se entregam para a carne, outra hora se entregam para o diabo. Nós precisamos ser inteiramente de Deus. O nosso coração precisa ser de Deus, a nossa vida precisa ser de Deus, a nossa rede social tem que ser de Deus, o nosso dinheiro é de Deus, o nosso guarda-roupa é de Deus, a nossa vida tem que ser de Deus. Aleluia. Por isso, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo identifica esse tipo de crente, crente carnal e o crente natural. O crente natural, ele não chegou a desenvolver a sua espiritualidade. Ele é um crente que ele não tem a sua espiritualidade desenvolvida. É por isso que ele não crê em nada. É por isso que ele não faz nada. É por isso que nada na igreja estimula ele. Ele é um crente natural, ele está ali, ponto. Porque ele não tem a sua espiritualidade desenvolvida. Ele não sente a presença de Deus. Ele não compreende a palavra de Deus. Na hora da pregação, a palavra de Deus está falando com ele, mas ele está assim, ó. Quando eu chegar em casa, eu vou pegar aquele restinho de frango com piqui, vou misturar, vou esquentar e vou comer. Eu vou terminar de assistir aquela série. Eita, aquela série é tão boa. E a palavra pegando, os irmãos glorificando, mas ele está lá. Aquela série é muito boa. É um crente natural, não desenvolveu a sua espiritualidade. Ele não entende a palavra, ele não consegue absorver a palavra, porque a espiritualidade dele não foi desenvolvida. Agora, o crente carnal, pelo contrário, ele tem a sua espiritualidade desenvolvida. O grande perigo está aqui. Por causa da sua inconstância, ele tem a espiritualidade desenvolvida. Ele sente a presença de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele sente o Espírito Santo. Mas por causa da inconstância, ele vive nesse extremo. Ele vive nesse limite. Uma hora é Deus. Uma hora é a carne. Uma hora ele posta hino nas suas redes sociais. Uma hora ele posta música mundana nas suas redes sociais. Uma hora ele fala sobre Deus nas suas redes sociais. Outra hora é piadinha nas suas redes sociais. Aí você não entende, é uma dubiedade de espírito. É uma inconstância terrível. É porque ele vive nesse extremo. Mas esta noite, como ministro de Deus neste lugar, e sobre a tua vida eu ministro, que Deus vai te segurar e vai te manter constante na sua presença. Louvado seja Deus por isso. O crente carnal é citado por Paulo aquele que deixa de ser dominado pelo velho homem, pelas velhas práticas pecaminosas. No ato do batismo, irmão, o velho homem ele morre. O batismo é o sepultamento. Você morre, você ressuscita uma nova pessoa. O homem velho, ele desce, o homem velho vai embora. Mas nós temos que ter cuidado, porque o homem velho, ele sempre quer ressuscitar para tomar de volta o nosso corpo e as nossas atitudes. Mas nós temos que lutar constantemente contra a velha natureza. E o apóstolo Paulo está dizendo que o homem carnal é esse,
que ele, na água do batismo, a velha natureza morre, mas sempre, constantemente, as velhas práticas do velho homem volta para atormentar, e ele abre o coração e aceita a velha natureza e começa a praticar as coisas antigas. E nós precisamos, irmãos, estarmos firmes na nossa decisão e sermos sempre firmes e constantes. Firmes e constantes. O crente carnal, ele gosta de contenda. O crente carnal, ele gosta de discussão. O crente carnal, ele gosta de bater boca. O crente carnal, ele gosta de confronto. Que foi aquilo? Foi para mim que você falou? Aquela indireta é para mim? Aquele lá na rede social foi para mim? O crente carnal é assim, ele gosta de bater boca. Ele vai para o confronto, ele quer briga, ele quer contenda. É o crente carnal que existe dentro da igreja. E nós precisamos, pela palavra de Deus, combater esse tipo de problema dentro da igreja, porque os crentes são inconstantes, e a inconstância é sinal de carnalidade. Ele gosta de discussão, ele gosta de conflito, ele gosta de disputa. Já viu, irmão, aquele tipo de crente que ele gosta de disputar com todo mundo? Ele quer cantar melhor, ele quer pregar melhor, ele quer o sapato dele ser o melhor, os vestidos são os melhores, ele quer ser o melhor em tudo. A coitada da irmã, às vezes, está vivendo uma disputa com outra e ela nem sabe que a outra quer disputar com ela. O coitado do irmão está vivendo uma disputa dentro da igreja, porque eu canto melhor que ele, e o irmão nem sabe. Mas o crente carnal é assim, ele quer disputar com tudo e ele quer disputar com todos, mas o sangue de Jesus esta noite nos cobre de todo pecado e espírito da carnalidade. Em o nome de Jesus eu te repreendo do nosso meio agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde tu estiver alojado, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. O crente carnal, ele vive nesse limite. E isso acontece por causa da sua carnalidade. Porque ele não domina, porque ele é inconstante. E ele vive nesse extremo. A partir de hoje, irmão, a partir de hoje, Deus vai te dar capacidade para você ter discernimento para entender essas coisas. Discernimento para entender essas coisas. E Deus